Muito bem, amiguinho. Muito bem, amiguinha. Vamos lá. Pipão aqui, mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar de Roma, certo? Nós vamos do surgimento de Roma até a queda do Império Romano do Ocidente, capital Roma. Enfim, a gente vinha conversando nas últimas aulas, né, sobre o processo, né, de desenvolvimento do ser humano dentro do planeta Terra. Então, a gente tem pré-história, onde os grupos eram pequenos, eram famílias, né? E eles sobreviviam buscando lugares que tinham água potável, lugares que tinham frutos, uma fartura de alimentos, né, de animais e condições climáticas boas, né? E aí a gente percebeu que eles não tinham essa coisa de entender como é que faz a agricultura, como é que cuida dos animais, como é que cria animais. Enfim, eles viviam só sobrevivendo mesmo. Depois, quando a gente entra na história antiga, a gente já começa a ver uma transformação, onde o ser humano descobre a agricultura, começa a entender os processos da natureza e replicá-los, né? E aí a gente começa a aumentar esses grupos. Se antes as comunidades eram familiares, né, em grupos de, sei lá, 5 pessoas até 40, estourando, né? Quando a gente entra na história antiga, a gente já tem a oportunidade de aumentar esses grupos, porque existe mais recursos à disposição. Então, os grupos começam a crescer, a gente começa a ter tribos. E a tendência é que essas tribos cresçam, se desenvolvam até virarem cidades. E aí a gente chega mais ou menos na Grécia, né? A Grécia já tinha essa estrutura de cidade. Então, eram pequenos grupos familiares que se ampliavam, recebiam novas pessoas e cresciam, se desenvolviam até virarem cidades, cidades independentes. Então, a gente viu muito isso na Grécia. Agora a gente já está indo, né, para Roma. Roma tem uma outra dinâmica, uma dinâmica que surge também de um pequeno vilarejo, de uma pequena cidade, de um pequeno grupo de pessoas e chega até o império. A gente vai ver isso hoje, certo? Vamos lá, meu amiguinho. Cria vergonha na cara e vamos estudar. Parada é o seguinte, vou cumprimentar não. Vou compartilhar minha tela aqui, ó. Deixa eu soltar aqui, espera aí. F5, pá, sei que lá. Vamos lá. Espera aí, meu amigo. Que a gente vai, espera aí, encontrar aqui. Vamos lá, compartilhar a tela. Boa, agora vai. Muito bem, meu amiguinho. Você está vendo aí a minha tela, certo? Então, nós vamos falar de quem? Vamos falar do Império Romano. Este maravilhoso império, né, que fez muita merda, mas foi muita coisa legal também. Deixou um legado que atravessou o tempo, né? Atravessou gerações e mais gerações e chegou até a nossa, a nossa, a nossa época. Né? Muitas coisas que os romanos criaram fazem parte da nossa vida cotidiana, certo? Então vamos lá, vamos ganhar tempo, vamos fazer esse negócio rápido aqui. Lembrando que no Enem você não precisa saber os eventos. Para você fazer o Enem, assim como para você fazer qualquer outra prova na parte de história, você precisa entender o contexto. É isso. Se eles quiserem saber de um fato específico, eles vão dar na pergunta, na questão, as informações necessárias para você se localizar, entendeu? E aí eles vão pedir para você raciocinar e tentar entender os processos, né? Ali, identificando dentro das informações, né? E também das alternativas, qual é a coisa que faz mais sentido, né? Analisando o contexto. Vamos lá, vamos falar de Roma. Vamos falar um pouco das características gerais, né? A gente sempre fala de território aqui. Enfim, é uma península, né? Conhecido como Península Itálica, que é aquela botinha que você já deve ter visto 500 vezes. E a cidade de Roma é uma das muitas cidades dessa península. Enfim, ela fica às margens do rio Tibre, e a gente já falou sobre isso aqui. E é um conceito que acompanha todas as cidades, né? Para a cidade começar, ela vai necessariamente precisar estar próxima de um rio com água potável, porque se não tiver água, tu morre, meu amigo. Com fome até você se vira um tempo, mas, nossa, passar sede é um horror. Enfim, então, perto do rio Tibre, o solo é muito bom, principalmente para desenvolver a agricultura. Se você conhece um pouco de Itália, você sabe que lá tem
muitos pastos bonitos, lugares bons para plantio, né? Eles são muito famosos pelo vinho e etc., justamente por essas questões. Enfim, tem um litoral meio acidentado, né? Não tem muitos portos, e aí a população dessa região, que engloba não só a cidade de Roma, mas essa península itálica, esse território conhecido como Itália hoje, foi composto no seu início por uma galera que veio do norte da Europa, os gauleses, né? Aquela galera ali mais de cima, dos países mais gelados, né? A galera do centro ali dessa península eram os etruscos e os latinos, né? Povos também ali oriundos da Europa. E no sul, a galera que veio da Grécia. Então, a gente falou de Grécia na última aula e percebeu que a Grécia teve duas diásporas. As diásporas eram invasões de algum grupo muito violento, né? Que causava um dispersamento da população. A galera fugia para não morrer, né? Ou para não ser escravizado e não inaugurava outra cidade, inaugurava outro vilarejo em outro lugar. Então, quando você pensa aqui no Brasil, a gente começa a perceber que, por exemplo, ali no início do século XX, né, a gente teve uma migração muito grande de japoneses para cá, fugidos do quê? Da guerra, entendeu? E eles criaram, né, toda uma colônia aqui nesse lugar. A gente não tem nenhuma cidade necessariamente composta por japoneses, mas a gente olha em diversos lugares do Brasil onde tem grandes colônias, né? Então, se eu não me engano, a colônia brasileira no Brasil, desculpa, a colônia brasileira não, a colônia japonesa do Brasil é a maior do mundo fora do Japão, né? E assim segue com os alemães que estão no sul, entre outros povos. Beleza, então a gente entendeu isso daqui, vamos para o território, né? Aqui a gente consegue ver a Península Itálica, né? Que está ali no Mar Mediterrâneo, tá? Isso aqui é tudo Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo ele divide a Europa da África, tá? A gente tem aqui a cidade de Cartago, que é muito famosa, né? E importante no contexto romano. E aqui alguns dos lugares, né? Então a gente tem a diversas ilhas que são anexadas ao lugar conhecido como Grécia hoje, né? Vamos lá. Bom, existem duas explicações para a fundação de Roma. A primeira seria histórica, né? Pelos povos latinos, né? Aí da Europa mesmo, que foram se acomodando por volta de Cristo. E tem o surgimento lendário, né? A forma lendária como as pessoas explicam o surgimento da cidade, que foi aí através de dois irmãos, Rômulo e Remo. Eram irmãos descendentes de Enéas, que era um dos heróis da Guerra de Troia. E, enfim, eles foram deixados ali, né, às margens do rio, fugidos do seu tio, né, o tio dele era rei ali, e ele sabia que eles tinham meio que uma profecia para se tornar rei. Então, esse tio deles, ele vai lá, né, o nome dele era Amúlio, acho que é Amúlio, se eu não me engano, e esse tio tentou destruir eles, e aí fugiram com os meninos e deixaram ali nas margens do rio, e essa loba aqui, a loba Lupa, cuidou dos meninos, aumentou eles até que eles crescessem. Dentro disso existem três fases históricas do período romano, do Império Romano, né, de Roma em si. A parte da monarquia, que é esse primeiro momento aqui perto do surgimento, com reis, etc. A parte da república, que é quando o Senado, e eu vou falar muito do Senado hoje, começa a ter um protagonismo muito grande, e a parte do Império, que é quando a galera resolve tacar fogo no barraco mesmo. E aí o bagulho fica muito louco, meus queridos. Continuando aqui, falando um pouco da monarquia romana, né? Ela tem a formação dessas duas origens que eu expliquei para vocês agora. Então, eram reis, tá? Só para vocês terem uma ideia, existiam diversas polis ali, né? Como eu falei, existem diversos povos que chegaram naquela região e formaram diversas cidades. E dentro disso, Nápoles, por exemplo, que é uma cidade romana até hoje, né? Nápoles era uma cidade muito forte, muito conhecida ali, e Roma meio que tenta imitar o modelo de Nápoles, né? E Nápoles tinha rei, e esse rei ele mandava e desmandava, ele cumpria uma função de um sacerdote religioso e ele legislava, né? Ele fazia as leis. Enfim, além disso tinha um conselho de anciãos, né? Que podiam ali bater de frente com o poder desse rei. Então, tinha também a Assembleia que tentava mostrar um pouco das classes dentro daquela cidade, representar o povo, né? Mas fato é que esse conselho dos anciãos aqui era composto por pais de famílias, né? Chefes de famílias, pessoas importantes no surgimento
dessa cidade, e eles tinham tanta importância quanto o rei, e a gente vai ver essa galera quebrando o pau sempre. Continuando, a sociedade era dividida mais ou menos dessa forma: o rei, os patrícios, né, eram os grandes proprietários de terra. A gente já viu sobre patrícios em outro momento, mas eles tinham algum tipo de importância, né, por ter famílias que chegaram primeiro no lugar e tornam eles relevantes historicamente. Da mesma forma, tinham os clientes, né, as pessoas que tinham dinheiro, né, e de alguma forma dependiam dos patrícios, os plebeus, as pessoas pobres, e os escravos, que geralmente eram sempre capturados por causa de dívida. O cara ficava devendo, tinha que virar escravo, né, ou por guerras, né, rolava a guerra, o povo morria lá e eles traziam a galera escrava para trabalhar. Beleza, aí dentro da parte da república em si, né, depois que a gente passa desse período de monarquia, a gente entra no período de república, onde essa galera que era do Senado, né, esses patrícios, o pessoal mais forte, eles começam a dominar e a tirar os reis mesmo, né? Então, esse último rei etrusco aqui, ele vai ser deposto e aí a galera institui a república. O problema, né, é que a galera do Senado que mandava e desmandava e não tinha uma representação do povo em si. Então, eles mandavam e, tipo, nem sempre as opiniões dele representavam o povo como um todo. Era mais a elite, né? E aí começou a ter muitos problemas. Então, a gente passa por esse período onde, vamos dizer assim, essa sociedade, essa organização política da República se dividia em cônsules, que eram os dois que tinham maior força, né, e mandavam no Senado. Tinha o plétor, que era o responsável pela justiça, o censor, acho que é isso mesmo, censor, que fazia o censo da população. Ah, é censor, meu amigo. Ele fazia o censo, entendia qual era a galera que tinha ali, né? E aí a galera conservadora, que cuidava da cidade, né? Do policiamento, etc. Questor, que administrava o tesouro, o ditador, que era escolhido pelo Senado, né, para governar. Enfim, tinha toda uma estrutura ali. Né? Continuou no Senado, no fim das contas, era que mandava e desmandava. E eles sempre tiveram a máxima do poder. Os mais velhos e os mais ricos sempre mandaram. Isso aí é histórico, né? Enfim, tinham as assembleias também, que eram compostas por diversos soldados, que tinham uma certa influência devido às suas conquistas. Tinham outros tipos de assembleia, mas a gente não vai abordar isso muito aqui, tá? Aí o que acontece? Roma teve muitas batalhas, muitas guerras, e aí você consegue ver diversas revoluções, no sentido da galera cair no pau mesmo, e da confusão. E aí, às vezes, era o Senado oprimindo as pessoas, os soldados oprimindo as pessoas, e a gente passando fome, e eram direitos que não vinham. Então, teve todas essas turbulências aqui. Eu vou deixar disponibilizado no PowerPoint, você consegue ver melhor. Mas, enfim, a cada revolta que tinha, o povo conquistava alguns direitos, tá? E o Senado ia segurando o máximo possível para não dar esses direitos. Então, eles iam soltando aos poucos, só para acalmar a revolta das pessoas. Aí, Roma começa a ficar forte e começa a ampliar o seu território, né? E entra numa guerra com Cartago, que é aquela cidade do norte da África que eu falei. Buscando o quê? Buscando dominar as ilhas ali do Mediterrâneo que estavam próximos a Roma, né? Essa península itálica. E aí dá muita briga, né? Tanto é que as confusões se estendem também para o lado do Oriente, com a Macedônia, com a Síria, com a Grécia, com o Egito, e no Ocidente também, né? Buscando a Gália e etc. Então, o Império Romano começa a arrumar diversas confusões e é obrigado, né? Talvez não obrigado, ele mesmo talvez tenha buscado essas guerras, e aí a gente percebe que a coisa começa a ficar feia. Continuando, devido a esse monte de guerra, essa pancadaria toda que teve, os romanos eles vão conseguir ampliar o seu império, né? O seu território, né? Pelo mar Mediterrâneo como um todo, vão controlar diversas cidades, vão começar a ficar muito ricos, né? Os pequenos proprietários, as galeras que não se curvassem a esse sistema de governo, iam sendo destruídos financeiramente e os mais ricos iam aumentando seu poder, né? Teve a questão do êxodo rural, que é o quê? A galera percebendo que não tem mais como viver aqui, eles fugiram, né?
para as regiões mais afastadas para viver da agricultura, o empobrecimento da plebe, né, o que a galera mais pobre, a galera que não tinha muito dinheiro, ficou mais pobre ainda, e aí teve um sistema conhecido como pão e circo, que é muito interessante, que o Senado, né, o que a República, que o Império Romano fazia para manter a galera no eixo? Pão e circo, né? Dava um pãozinho, dava comidinha para a galera, um arroz e feijão ali, uma feijoada dia de sábado, né? E circo no sentido de dar entretenimento. Então é isso, galera. Você quer entender como é que o Estado domina o povo? Ele dá um pouquinho de comida, dá uns recursos ali e dá um pouco de entretenimento, né? E aí a galera cala a boca. E foi mais ou menos isso que aconteceu lá. Então eles ficaram com muitos escravos também. Então isso foi uma coisa preponderante, né? A quantidade de escravos começou a crescer muito, porque o povo se endividava e tinha que virar escravo. Os mais ricos ficavam cada vez mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. Chegou uma dada época em que 1 a cada 3 cidadãos romanos era escravo, né? Para você ver o nível que chegou o bagulho. Não é forte, não é fácil não. Enfim, e aí vão ser diversas coisas que vão acontecer dentro desse novo modelo, onde Roma transita de república para império, né? Como o surgimento de novas classes, né? Os cavaleiros, os heróis de guerra, eles precisavam ser reconhecidos de alguma forma para serem mantidos dentro desse sistema romano, encorajando não só os soldados, mas também não virando inimigos do próprio Estado, né? Então, o que aconteceu foi que surgiram novas classes, né? Muito ligadas aos cavaleiros. Os patrícios começaram vamos dizer assim, manter o seu poder através, né, dos cargos públicos. Era a forma como eles tinham de se manter para de alguma forma conseguir privilégios, né, em relação às demais pessoas, né, porque dentro dessa nova organização os patrícios, né, o pessoal mais rico, né, as famílias tradicionais foram perdendo um pouco de força, porque ali, né, a guerra gera mais forte do que a própria organização do Império Romano. Então os soldados começaram a ter muita força. Enfim, teve a questão do fortalecimento da cultura helenística. Eu falei que Alexandre o Grande, através do seu império, ele expandiu, né, tudo que ele aprendeu com os gregos pelo mundo. Roma pegou uma grande parte desses territórios que eram de Alexandre e aprofundou ainda mais os conhecimentos em relação à cultura helenística, dos helenos, dos gregos, né? Então, se apropriaram de muito do que eles faziam. Enfim, e aí teve também a profissionalização do exército. Para você manter um exército forte, você tem que manter esses soldados, para que você consiga conquistar novos lugares e manter a organização. É como se fosse uma polícia, sabe? Então teve que organizar e o exército virou profissional. Bom, aí teve outras questões aqui, né, como a questão agrária, né? O que aconteceu? A galera que tinha muita grana, muita grana, muita grana mesmo, começou a engolir os mais pobres, né? E aí tiveram diversas outras questões ligadas à miséria. Por quê? Além do fato dos mais ricos engolirem os mais pobres, as guerras começaram a deixar muitos mortos, né? E muitas famílias de órfãos. Então, você tinha a mãe e a criançada e o pai morreu na guerra, né? Então, teve diversas questões aí que envolveram a Itália. O que aconteceu foi que a miséria cresceu muito, 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 né? E isso deu espaço para que reis, né? Não só reis, figuras públicas emergissem do meio da sociedade dizendo que iam representar a causa delas, né? Isso foi o caso de Tibério, né? Que foi assassinado pelo Senado. Eu falei que o Senado tinha mandado o poder, né? E aí teve o Caio Graco, que se matou, teve as ditaduras, né? Teve revolta dos escravos. Quem já viu aquela série Spartacus, que está na Netflix, conhece bem a história. Enfim, os pobres ficaram os mais pobres, os ricos ficaram mais ricos, e os ricos fizeram de tudo para tentar dominar a classe maior, né? Porque os pobres são sempre maioria. Enfim, então foi um tempo muito conturbado em Roma, né? O Senado fazia coisas absurdas. Continuando, as crises geraram diversas revoltas, né? Então a galera ficava muito brava, porque não tinham direitos, não tinham praticamente nada. E enfim, o que aconteceu foi que o povo foi lutando, né, buscando pouco a pouco melhores direitos, e as revoltas foram crescendo, as crises acontecendo,
E essa república, né, que já não era tão república assim, porque já estava virando um império, uma coisa grande demais, conquistando lugares, ela foi lá e caiu. Enfim, o que aconteceu foi que, além dessa crise econômica e política que eu já falei, os patrícios não se rendiam às revoltas, né, às reformas que eram feitas. A galera dos mais pobres, né, o povo mais pobre, queria mais direitos, e os patrícios queriam barrar esses direitos. E o que aconteceu foi que os generais viram esse espaço, né, de fraqueza da República, com a crise econômica e com a crise política, e o que aconteceu foi que eles tomaram o poder. E aí eles botaram o Senado no bolso, né? E eu acho que é bem interessante isso também, porque isso mostra processos de democratização em muitos países, como por exemplo no Brasil. O Brasil tem um pouco disso também, né? Passou por um momento em que os militares estiveram no poder. Enfim, continuando, existiram diversos momentos, né, onde importantes figuras dentro desse contexto de militarismo lutaram pelo poder, né? Esse primeiro momento aqui foi em 60 anos de Cristo, com César, né, que é bem famoso entre os imperadores, Júlio César, Pompeu e Crasso, né? Eles lutaram e César, ele conseguiu derrotar os demais. O que é interessante é que ele deve ter sido ali o cara mais aclamado pela população romana, ele tinha um respeito muito grande de todos. E o que aconteceu foi que César, né, Júlio César, ele estava meio que assumindo o poder e aí na frente do Senado lá, os caras juntou, puxou um monte de faca e matou ele a facada. Você vê que realmente era uma bagunça, tá? Eu vou correr um pouco aqui, mas tiveram diversos outros momentos, como o Marco Antônio também, né, que lutou com o Lépido e Caio Otávio. O que é interessante é que Marco Antônio é bem famoso por ter uma fera ali com a Cleópatra, né, que era a faraó do Egito, a rainha do Egito. É bem interessante essa história. O filme Asterix e Obelix, acho que é isso, né? Ele fala bastante dessa história. Asterix e Obelix, eles estão desde esse contexto de Império Romano, é bem interessante de assistir. Enfim, aí depois de todas as diversas confusões, tem um momento de triunfo, onde esse império fica muito grande, muito forte, né? Com Caio Otávio. Ele mantém ali o Senado meio que no controlado, né? E ele consegue articular diversas coisas ali entre os plebeus e também os senadores, né? A galera mais rica também, e manter o poder. Foi isso que aconteceu por um bom tempo. Mas, né? Chegou o momento em que a situação voltou a ser um caos, porque Império Romano é isso, é bagunça o tempo inteiro, né? Então, ali nesse período de 101 a 200 a.C., é o período onde o Império Romano consegue a sua maior extensão, no sentido de território, né? Nesse século aí, onde o imperador Cláudio e Trajano dividiram o poder, foi o momento de maior ascensão, né? Então, o exército romano era muito forte, tanto é que eles conseguiram dominar diversos territórios. Era interessante que os romanos eram verdadeiros engenheiros, né? Eles não iam só no lugar e dominavam. Eles construíram toda uma estrutura para que aquele lugar funcionasse. Então, eles abriam estradas, eles construíram alguns prédios, né? Então, os romanos eram muito bem organizados. Muito bem, continuando aqui, a gente parte desse momento onde o Império Romano cresce, 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 até o momento onde ele já não consegue mais se sustentar. É tanto território, é tanta gente para cuidar, é tanto dinheiro, é tanta gente que eles não conseguem mais gerenciar. E aí, depois de Cristo, né? Lembrando que Jesus Cristo ele nasce no contexto de Império Romano, em uma das províncias que seria ali de Israel, na Judéia, enfim. E ele nasce debaixo desse poder do Império Romano, né? Então, só você com essa narrativa bíblica e um pouco dos povos hebreus, você vai entender muito bem o que significa isso. Mas, enfim, Jesus nasce nesse contexto de Império Romano, né? Então, até existe uma nomenclatura teológica que é a seguinte, né? Jesus veio na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos seria o local, o lugar e o tempo propício para que a mensagem dele se espalhasse, né? Então, vocês tinham um império que falavam a mesma língua, que onde você andasse você podia falar com quem você quisesse, porque era tudo Império Romano. Eles abriram as estradas, então
enfim, ficou meio que globalizado, né, o contexto daquela época, e aí foi possível fazer todas as coisas que Jesus, que era o rei dos hebreus, né, não necessariamente da religião dos judeus, né, porque ele acabou não sendo aceito pelos judeus, e ele inaugura o cristianismo. Mas, enfim, é só um adendo aqui, né, para a gente voltar para a parte do Baixo Império. O que acontece? Roma tinha muitas e muitas cidades em seu domínio, não conseguia dar conta de todo mundo, e foi passando os séculos, né, ali 50 anos, 100 anos, 150 anos, o povo dessas províncias já não foi mais aguentando. E eles começaram a se revoltar e questionar cada vez mais o império. E aí os romanos já não conseguiam dar conta de tudo, né? Então, o que acontece é que tinha o problema econômico, era muita gente para eles manterem, né? Lembra que eu falei que o exército era profissional? Então, para você pagar tudo aquilo de gente, custava muito, viu? O exército romano chegou a ter de 100 a 300 mil soldados. Imagina pagar tudo isso, é muita gente. Enfim, a capital, Roma, chegou a ter mais de 1 milhão de moradores, né? Algo surreal para uma cidade da época. Entre todas essas coisas aí que eu já falei, teve a questão também do crescimento dos escravos, ou seja, a população estava cada vez mais infeliz, a quantidade de doenças que estava acontecendo ali, né? E também o povo rico começou a ter que meter mais a mão no bolso para manter toda essa estrutura de Império Romano. Então, os impostos aumentaram, e aí a galera começou a meio que sair de Roma, né? Começou a se adequar a esse novo sistema feudal, né? O sistema feudal é uma coisa que surge já na Idade Moderna, né? Onde grandes líderes começam a ir para lugares isolados e inaugurar suas próprias cidades, os seus feudos, né? Os seus castelos, e ali cultivar os alimentos, etc., para não depender de ninguém. É um processo mais de descentralização do poder, né? Então, todas essas questões aí foram fazendo com que Roma fosse perdendo força, né? E, além disso, tem a questão das invasões dos bárbaros. Os bárbaros chegaram arregaçando com essa galera. Eram povos voltados para a guerra mesmo e começaram a travar grandes batalhas. Se você assistiu o filme Gladiador, só a primeira cena já mostra uma guerra de uma legião de soldados romanos contra os bárbaros, né? Bem interessante essa primeira cena. Enfim, aí tem a decadência do Império Romano, com muitas guerras, crise econômica, né? Onde Roma se tornou uma coisa tão grande que já não conseguia ter dinheiro para sustentar toda a estrutura. Crise política, porque o Senado estava, né, os mais ricos ali, os patriarcas estavam muito bravos, porque estavam tendo que pagar muitos impostos e não tinham tantos direitos. Corrupção, as pessoas aproveitavam que esse império era vasto e gigantesco e roubavam, furtavam o sistema de certa forma, né? O exército não conseguia mais se bancar porque era tanta gente para pagar, né? E o salário dos soldados era cada vez maior, então o exército já não conseguia ser mantido pelos cidadãos romanos. As conquistas começaram a parar, né? Então já não tinham tantos lugares. A produção agrícola já não era suficiente. O povo já não pagava tanto imposto. Os bárbaros começaram a invadir, né? O Império Romano e dominar diversas cidades. Então, até mesmo a galera ali que era tranquila, que gostava do Império Romano, começou a ficar em choque, porque chegava a galera bárbara lá, dominando tudo, matando todo mundo. Então, o Império Romano já não era mais seguro. O povo começou a fugir também. Então, o Império Romano teve uma despesa que cresceu para manter a estrutura toda e cada dia mais perdia mais pessoas, né? Aí o que acontece? Devido a todo esse monte de guerras, etc., o imperador Teodósio, né, ele resolve fazer o seguinte: vamos dividir em duas partes para ver se a gente consegue administrar melhor. Né? E ele faz o quê? Ele cria o Império Romano do Oriente, né, que seria da Turquia para lá, né, pegando o Oriente Médio, a galera que está para aquele lado lá. A capital seria Constantinopla, que é bem ali na divisão, né, bem ali na Turquia, entre Oriente e Ocidente, e o território do Ocidente, que a capital continuaria como Roma. Foi uma estratégia que eles fizeram para ir meio que descentralizando o poder, porque eles já não conseguiam manter. Outra coisa que acontecia também é que os bárbaros invadiam e eles tiveram que fazer o quê? Né? Ir dando terras, cedendo conquistas para outras pessoas,
né, ou para outros povos bárbaros, porque já não aguentavam, né, guerrear mais, não tinha como manter e como continuar na guerra, então eles foram cedendo territórios para manter uma boa vizinhança ali, não apanhar, né? E aí teve diversos momentos, né, dessa crise, sendo que um marcante é de Constantino. O que acontece? Eu falei que a população pobre, né, era a maioria esmagadora, e aí, dentro disso, as ideias de Jesus Cristo, né, lá da Judéia, chegam até o Império Romano, onde pregava-se que não importa o que você tem, o que importa é quem você é, né? E se você tiver bons amigos, por mais que vocês sejam pobres, cada um dá um pouquinho e ninguém passa fome. Então, essas ideias de humildade, de compartilhar, de amar, de ajudar as pessoas, cresceram no Império Romano. Os romanos acreditavam nos deuses como os gregos, né? Politeístas. E aí tem os planetas, né? Tem os nomes dos deuses. Então, Júpiter é o deus maior de todos, Saturno, Netuno, por aí vai. Então, Constantino, que foi um imperador importante, ele está tentando ali mediar essa questão de manter o poder, né? A maioria esmagadora dos pobres já estava tentando usurpar o poder dele, né? Ou não aceitá-lo como rei. Então, numa manobra ali, ele faz o quê? Ele permite o cristianismo, né? Até então era proibido. Os cristãos se reuniam nas catacumbas, que eram como se fossem porões, né, das casas, e ali eles cultuavam a Jesus Cristo, se reuniam como grupo, né, e compartilhavam o dia a dia com as suas comunidades de fé. Aí o Constantino, para tentar ganhar essa galera, através do Edito de Milão, ele permite o cristianismo, ele até chega a se batizar depois de um tempo. Uma jogada política, né? Enfim, e aí Teodósio, como eu expliquei, ele vai dividir Roma em dois pedaços e também torna, né, através do Edito de Tessalônica, o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Tudo isso para tentar conter a revolta do povo. Os ricos já não estavam felizes, e os pobres nem se falam, né? Então, ali, o Império Romano vai tentando cercar os pobres para tentar ganhar a confiança deles e trazer a galera para o lado deles, né? Enfim, continuando. Então, a gente consegue entender aqui que, no primeiro momento, a gente tem Roma como monarquia, certo? Através dos reis, e ali a gente tem Rômulo, como eu falei, e outros reis. Tem um segundo momento, onde a gente tem a república, né, com o Senado sendo muito forte, o poder estando na mão do Senado, e, enfim, essa palavra pax, né, vem de pai, de pater, daquele que é o patriarca, né? Então, você tem essa questão aí da República Romana, onde acontecem diversas coisas, dentre o nascimento de Cristo, né, e alguns imperadores que tinham ali que degladiar poder com o Senado em si, né? E a gente tem ali a parte chá de império, quando Roma toma uma coisa gigantesca, e aí a gente tem a questão do escravismo, de muitos pobres, né? Colapso econômico, tiveram imperadores como Constantino que tentaram ali manter a coisa e não perder a mão do império, mas não adiantou muita coisa. Basicamente, a história de Roma é muito conturbada, mas o que é interessante é que eles se estruturaram, né? Tentaram de alguma forma comportar essa estrutura gigantesca, né? Que o império exigia, e dentro disso eles conseguiram montar uma estrutura que foi usada em diversos outros lugares. Então, aí, a engenharia cresceu muito, entre outras coisas, né? Enfim, esse foi o Alto Império e ali o Baixo Império já. Continuando aí que eu quero ganhar tempo, assim que ficou a divisão do Império Romano, né? Em roxo, o Império Romano do Ocidente, com a capital Roma, né? Você vê que eles subiram até lá em cima, ó, invadindo ali a região da Grã-Bretanha, né? Onde ficam os ingleses, os galeses, etc. Desceram aqui para a África, né? Dominaram Cartago, ganharam a Espanha, né? Dominaram o Egito, ali a parte de Jerusalém, né? Que é onde foi Jesus Cristo foi crucificado. Então, todos esses lugares aí foram conquistados e divididos, tá? E aí os bárbaros que eu falei, que a minha opinião é o que mais atrapalhou assim. Eles já tinham a questão política, a questão econômica, né?
a questão de ser uma estrutura gigantesca que eles não conseguiam ter controle de tudo. E aí, de repente, você está na tua casa, num sábado de manhã, com a tua família, assistindo Ana Maria Braga, e chega um monte de maluco enorme, ruivo, barbudo, com um monte de machado na mão, matando todo mundo. Pô, eu te pergunto, é um lugar seguro para se morar? Não é, meu querido. Então, o que essa galera começou a fazer? Vazar, sumir. Até esse nome bárbaros, né? Por causa da barbaridade, da barbárie, do caos que eles levavam. A galera chegava para arregaçar, entendeu? E aí o pessoal ficou bem incomodado com isso. E as pessoas foram se desassociando, né, do território do Império Romano e fugindo para lugares mais afastados. Tem um filme muito legal chamado Rei Arthur, tem no Netflix, se não me engano, e aí você consegue, não é o Rei Arthur loirinho não, tá? Que aparece o David Beckham e que fala da espada lá, né, aquela lenda dos ingleses. Opa, tá passando um carro meio fazendo bagunceira aqui. Mas enfim, então, não era, né, dentro disso, Bárbara Saga não é esse filme aí, não. O filme que eu estou falando, Rei Arthur, conta o lado grego, né, dessa questão das batalhas contra os bárbaros, né? E dentro disso, esses bárbaros eram compostos por povos germânicos, né? Germânico, Germânia, Alemanha, eslavos, Eslováquia, Eslovênia, Eslováquia, Eslovênia, mongóis, ou seja, todos aqueles povos do norte da Europa, lugares mais altos ali, né? Os países hoje lá, tipo Irlanda não, desculpa, vamos lá, eu acho que é Noruega, Islândia, Alemanha, Eslovênia, Eslováquia, nesses países mais do norte da África. Enfim, antigamente eles eram os bárbaros, tá? E aí em 410 tem uma coisa muito interessante, que eles conseguem arregaçar Roma, saqueiam mesmo, chegam lá e saem roubando tudo, né, com o rei Alarico dos godos, né, dos povos godos. E aí em 776 depois de Cristo é o fim do Império Romano do Ocidente, ou seja, os bárbaros destroem a capital romana, né, destroem Roma e dominam todo lugar. E aí o imperador Rômulo Augusto é deposto, o último imperador do Império Romano do Ocidente, tá? Ele tem um legado cultural, né? Como eu falei, chegou um dado momento em que os romanos aceitaram o cristianismo como religião. Depois foi instituída a Igreja Católica, né? Tanto é que hoje você vê que o Papa e o Vaticano ficam dentro da Itália. Questão do direito, ou seja, o direito como um todo, assim, né? Ele tem uma estrutura muito grande, direito civil, direito penal, entre outras questões, até os direitos humanos mesmo, né? E toda essa estrutura que nós conhecemos hoje foi montada em cima do direito romano. Então, qualquer estado, antes de começar, ele consultou o direito romano para entender as leis, né? Porque em Roma tinha lei para tudo, meu amigo, e tentar entender o que acontece. Bom, e aí as artes, né? Tem o Coliseu, tem o Panteão Romano, tem até mesmo diversas pinturas, né? Que são muito famosas. E a gente vai ver que depois vai desencadear no Renascimento, e dentro do Renascimento vamos ter pintores maravilhosos, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, né, Giotto, entre outros artistas, tá? Bom, eu creio que é mais ou menos isso. Vou deixar essa apresentação disponível para quem quiser, tá? E é isso aí, meus amigos. Show de bola. Alegria total. E assim nós finalizamos a aula de Roma, meus queridos, tá? Então é isso aí. Espero que tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar mensagem, manda um salve para mim. Nós vamos conversar e aí eu vou ajudar vocês, tá bem? Tentei ser breve aí, espero que tenha ficado claro. Vou deixar o conteúdo disponível para quem quiser depois, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou!